E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades do estado de São Paulo, é VTV, SBT, SBT Ribeirão Preto, SBT Central, TH+, SBT Interior. E vamos com notícias do nosso estado. Agora é Rádio Polícia, é direto das delegacias a informação. Roda! E começamos com o nosso programa mostrando um flagrante de um assalto que aconteceu na alça de acesso à rodovia Dom Pedro I com a Fernão Dias, ali em Atibaia. Assalto em plena luz do dia. O ataque aconteceu no sentido Bragança Paulista. Dois ladrões em uma moto de alta cilindrada abordaram um motociclista que estava em movimento. A ação foi rápida e violenta. A dupla de criminosos fugiu sentido Bragança Paulista. Um motorista estava atrás da moto, gravou tudo pra gente nesse vídeo aí, dá uma olhada. Olha só como que tá o nosso Brasil. E a gente tem um estado de São Paulo, com o secretário Derrite, governador Tarcísio, que vem fazendo um bom trabalho, principalmente investimento pesado na segurança pública. Mas a gente tá com um sentimento de guerra no Brasil, de guerra. Né? Então você vê essa imagem, o rapaz estava atrás da moto, no carro, ele acabou gravando tudo, mostra o vídeo aí pra gente. Acabou gravando tudo, toda a ação, né, praticamente, nesse vídeo que ele mostra, mas agora é questão de tempo para esses vagabundos serem presos, porque essa imagem foi muito importante para a Polícia Civil, né? Foi muito importante. Olha lá, imagina só, agora o cara sai aí, ó, a pé, o cidadão de bem. E ele deve estar pensando, pô, será que minha moto não tem seguro? Imagina, ó, tem muita gente que não tem dinheiro para pôr o seguro na moto. Tem gente que compra a moto, mas não tem dinheiro para colocar o seguro. Né? Porque o que eles fazem? Eles pegam essa moto, desmontam e vendem as peças. Mas existe o receptador, por isso que é importante você não comprar peças sem documentação, porque alimenta o crime organizado. Porque existe um crime organizado para roubo de moto, para roubo de carro no nosso Brasil. Né? Agora a gente vai para um outro assunto. Agora a gente vai falar da Guarda Municipal, que prendeu um homem depois de furtar uma igreja no bairro São Manuel, em Americana. As equipes da GCM receberam uma solicitação de uma empresa de monitoramento sobre o delito no templo religioso localizado na Avenida Pascoal Ardito. Olha lá, imagens na tela para vocês dos bandidos. As imagens das câmeras são muito boas, dá para pegar bem o rosto deles, né? Depois eu quero colocar de novo aí, para a gente pegar bem o rostinho deles, mostrar bem para eles ficarem bem famosos aqui no SBT. Né? Ele pegou uma bíblia, um pingente, 5 latas de refrigerante. O homem foi encaminhado até o plantão central da Polícia Judiciária. O homem está à disposição da justiça, o criminoso não perdoou, gente. Na igreja tá passando um desespero, porque pagar 5 latas de coca, é isso? Coca? Não sei, refrigerante. Roubar a Bíblia, roubar coisas da igreja, pelo amor de Deus, né? O que está acontecendo? Acho que se fosse lá falar com o padre ou com o pastor, ele dava para ele. Bom, em Bragança Paulista, um caseiro foi baleado durante um assalto. 2 bandidos invadiram um imóvel no bairro do Menin e renderam a vítima de 39 anos. Os crimes exigiam dinheiro do caseiro. Olha só, imagens aí na tela. Imagens aí na tela para você da Polícia Civil. Diz: agrediram um homem com coronhadas na cabeça e efetuaram um disparo de arma de fogo, atingindo a perna dele. Covardes, né? Covardes. É revoltante, gente. Né? Você dentro da casa é atacado dessa maneira. Imagina você estar dentro da tua casa, lugar onde é o seu refúgio com a família, né? Caseiro ferido foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de Bragança Paulista. Os bandidos fugiram e até agora não foram localizados. Pena que a gente não tem imagem deles aí, né?
Tem imagem do rostinho deles, que pena. Mas ó, qual o número lá? 190 para denúncia? Isso, é anônimo, hein? É anônimo. Né? Tendo novidades, a gente mostra esse caso aqui para vocês. Caso revoltante. Revoltante. Dá coronhada na cabeça da pessoa e dá um tiro na perna. Imagina como é que fica a pessoa agora, né? Não consegue nem ficar em casa direito, com medo de ser assaltado. Agora vamos de Giro Cidade, com notícias do nosso estado de São Paulo. Roda a vinheta. E quero desejar um bom dia a todos da TH Mais SBT Interior. 7 horas da manhã, meu povo. Vamos levantar! Vamos levantar, meu povo! Vamos com notícias da cidade de Lavínia. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico nas proximidades da penitenciária. A ação começou quando policiais penais, durante revista com scanner corporal, encontraram entorpecentes escondidos em uma visita. É isso aí. A visitante que estava indo lá estava com todas essas drogas. Dá uma olhada aí, abre a tela para a gente ver. Abre a tela aí, tudo estava no corpo dela. Olha só, olha só. Após essa retirada voluntária da droga, né, da mulher, ela acabou revelando, dentro dos seus pertences, que estavam aí no carro de uma amiga. Durante a vistoria no veículo, os policiais militares acabaram encontrando tudo isso. Ela estava com droga no corpo dela para levar para o bandido, né, dentro da cadeia. Mas aí apertaram ela, foram para o carro dela e encontraram toda essa droga. Ou seja, está presa, né? Está presa. Dentro disso aí tinha uma mochila dentro do carro dela. Havia porções aí de maconha, cocaína, comprimidos, estimulantes sexual, é isso? Comprimidos estimulantes sexual, né? Esse que era estimulante LCD, aquele ácido, né? Não, estimulante sexual, meu Deus do céu. Enfim, tráfico de drogas. Tem maconha, tem cocaína, é tráfico de drogas, né? A dona da droga foi encaminhada para a delegacia e agora segue a investigação da Polícia Civil na cidade de Mirandópolis. Bom, agora eu quero falar de mais uma ação da Polícia Rodoviária em nossa região. Um contrabandista foi preso na SP 425, à altura da cidade de Braúna. Os policiais estavam realizando uma blitz, né, na rodovia quando suspeitaram de uma caminhonete. Tem imagens aí na tela para a gente mostrar. O veículo foi parado após uma vistoria na carroceria da caminhonete. Olha só o que tinha dentro da carroceria, gente. Esses caras, eu não sei como é que eles fazem isso. Pacotes de defensivo agrícola, com origem do Paraguai, sem documentação fiscal, né? Diante dessa situação, ele foi conduzida para a sede da Polícia Federal em Araçatuba e agora está à disposição da Justiça, né? Agora a investigação busca descobrir qual era o destino final desses defensivos agrícolas. É a Polícia Rodoviária que vem fazendo um trabalho muito bom dentro do nosso estado de São Paulo. Mas vejam bem, olha só, não é droga, né? Não é droga, mas é um defensivo agrícola sem nota, ou seja, pega de outro país, não paga imposto nenhum, esconde o produto e tenta levar para revender. É proibido no Brasil, não vai pagar imposto, vai preso. Não tem saída. Tem que fazer o certo. Ganha menos, eu sei que o imposto é caro, por isso que eu sou a favor da baixa de impostos. Porque o que acontece? Existe sonegação. Existe isso. O cara não aguenta pagar imposto, se arrisca, pode ser preso, né? Por isso que eu sou a favor da redução de impostos no nosso Brasil. Para você ter menos sonegação, menos transitação de pessoas. Até, vou te falar, com menos imposto, até você dificulta assalto de moto, por exemplo, porque os caras roubam moto para vender peça mais barata, né? E se você tem menos imposto, a peça ela fica mais barata e o cara não precisa comprar a peça roubada, que acontece no Brasil, que existem pessoas que acabam comprando peça roubada porque o imposto é muito caro e não tem dinheiro para comprar peça cara. A realidade é essa no nosso Brasil. A realidade é essa no nosso Brasil. O imposto chegou num limite tão grande
tão caro que existem muitos empresários também sonegando imposto. Né? Existem muitos empresários sonegando imposto. É triste realidade no nosso Brasil. Por isso que eu sempre fui a favor da baixa de impostos que em países de primeiro mundo existe. Mas sonegou, vai para a cadeia. Se não, sai do Brasil, não tem jeito. Né? Fez coisa errada, tem que ser preso, não tem jeito. A notícia agora do nosso interior é aqui no programa Voz da População e você fica bem informado com a gente. Uma mulher de 43 anos foi atacada e morta a golpe de facão. É isso mesmo que eu estou falando para vocês, meu povo. Isso aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo. Triste, triste. Olha o tamanho do facão. Esse crime ocorreu no bairro Santa Aurelina. Olha só, uma moça jovem, hein? A mulher foi atacada pelo próprio marido, um homem de 42 anos. Os golpes atingiram a vítima no pescoço, meu Deus do céu. Acabou também atingindo ela nas costas, nos braços. Covarde, vagabundo. Ela chegou a ser socorrida com vida por equipe do SAMU, mas acabou morrendo na Santa Casa. O autor fugiu na sequência do crime, mas foi preso logo depois e vai responder por feminicídio. Esse cara devia ficar preso pro resto da vida. Aliás, eu sou a favor da cadeira elétrica para pessoas que tiram vida das outras. Porque eu e você, com o nosso imposto, vai ter que sustentar esse vagabundo na cadeia ainda. Parte do nosso dinheiro, do nosso imposto, vai para sustentar esse vagabundo que tirou a vida dessa mulher. Olha só, põe a foto da mulher aí na televisão. Põe aí na SBT. Foto da mulher. Olha só. Ele arrancou a vida dessa mulher, gente. Como é que um homem pega uma faca e ele é dono, agora ele é dono, ele é Deus? Ele vai lá tirar a vida da pessoa? Esse vagabundo, né? E outra coisa, o marido dessa mulher havia sido preso no último dia 7 por violência doméstica contra essa companheira. E ele foi liberado. Dá para entender um negócio desse? Após a audiência de custódia. Ou seja, existe também um enxuga-gelo no nosso Brasil, que a polícia vai lá, prende, investiga, prende, e aí a justiça vai lá e solta. E aí ele foi atrás de quem? Ele foi atrás dessa mulher para matar ela, um assassino. E agora eu quero ver se ele vai ficar preso. Eu ainda falo aqui que eu sou a favor da cadeira elétrica, que eu sou a favor mesmo, da pena de morte, para alguns casos. Né? Cara que tira a vida do outro, né? Pelo menos prisão perpétua, não existe no nosso Brasil. Ele deveria, ou prisão perpétua, esse rapaz que tirou a vida dessa moça, ou cadeira elétrica. Não vai acontecer, mas eu quero ver até quando ele vai ficar preso. Até quando ele vai ficar preso. Eu fico pensando nesse juiz que liberou ele, né, na custódia, que acabou liberando esse cara. Se esse juiz consegue dormir. Porque ele liberou uma pessoa para matar a outra. Ele liberou, assim que ele liberou e deu custódia para o cara, ele foi matar ela. Não sei como é que esses juízes conseguem dormir, a realidade é essa. Bom, a notícia não para no programa Voz da População, tem reportagem chegando na tela do SBT. Roda! Uma história de 17 anos reduzida a escombros. Júlia viu quase tudo que tinha no apartamento virar cinzas em minutos. Um pequeno curto-circuito no quarto virou um incêndio. Comecei a ver uma fumaça muito grande, escuro, na sala toda, cozinha, e eu achei estranho. Na hora que eu me viro na direção do quarto, eu vejo o fogo pegando na extensão e no abajur. Os bombeiros andam tendo muito trabalho aqui no estado de São Paulo. No ano passado, foram mais de 7.000 ocorrências, uma média de 19 por dia. Este ano, a situação piorou. De janeiro a março, já foram mais de 1.600 incêndios em residências e comércios. Um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2024. 2 em cada 3 incêndios aconteceram em imóveis que não têm exigências de equipamentos de proteção contra fogo.
Este instrutor de bombeiros explica que apenas comércios e condomínios são obrigados a seguir o regulamento de segurança, com extintores, hidrantes, mangueiras e alarmes. Essa normativa ela é mais âmbito tanto comercial quanto multifamiliar. Se é comercial, ela é obrigatório. Agora, se ela é multifamiliar, ela tem aquela obrigatoriedade, mas não tem ninguém para fiscalizar. No dia do incêndio, a Júlia correu atrás de equipamentos, mas encontrou o extintor vazio e a mangueira furada. Se tivesse o pó cheio no extintor de pó, já teria apagado mais de 80% do fogo. E se tivesse o extintor de água, eu teria apagado todos os fogos. O máximo que perderia uma cama e o colchão. Mas eu estaria aqui morando. Nós procuramos o síndico do prédio, mas não tivemos resposta. Para evitar incêndios, os bombeiros recomendam não sobrecarregar as instalações elétricas, não usar carregadores e fios falsificados, tomar cuidado com panelas no fogão e ficar de olho na manutenção dos aparelhos elétricos. É aquela regra da mãe, olha o botijão, antes de sair de casa, verifica as tomadas, está chovendo, tira o equipamento da tomada, que era o que a mãe falava. E detalhe, isso aí é válido até hoje. Então a prevenção é melhor do que a ação. Cada vez que eu entro aqui é muito difícil de ver tudo destruído, mas eu só tenho a agradecer que pelo menos eu estou viva. E vamos seguindo com mais notícias aqui no programa Voz da População. Preste atenção. Um criminoso que usava uma máscara de um super-herói foi preso depois de invadir uma farmácia. Ele estava com uma máscara do Homem de Ferro, gente, é isso aí. É a criatividade do mal, vagabundo, olha só. Não quer mostrar o rostinho, né? Não quer mostrar o rostinho, tá com um medinho de mostrar o rosto, mas ele não tem medo de fazer o crime. O homem agiu durante a madrugada, pegou uma pedra para quebrar o vidro do comércio. Depois ele entra no comércio, pega diversos produtos como desodorante, creme, shampoos. Tudo foi colocado em um saco preto. A ação durou menos de 1 minuto. Os policiais receberam a denúncia sobre este furto e encontraram o comércio já com a porta quebrada, com alarme disparado. O ladrão foi localizado com os produtos e a máscara flagrada aí pelas câmeras de segurança. Olha só lá. O cara entrou, saiu roubando, pôs um monte de coisa na mala. E aí fugiu. Achou que ia dar tudo certo para ele, mas se deu mal. Todo o material apreendido foi recuperado para a farmácia. Ele está preso à disposição da justiça, que daqui a pouco vai fazer o quê com esse criminoso? Que nem fez com a moça da matéria passada. Dá uma custódia para ele é livre, e aí começa a cometer um crime mais grave ainda, que ele vai falar, vai pensar esse criminoso, cometi esse crime na farmácia, fiquei solto, agora eu vou roubar um banco, agora eu vou roubar um carro. Esse é o problema. Crimes pequenos precisam ser tratados como crimes grandes, porque é assim que é a criminalidade. Se ele não é tratado ali no começo, se ele não ficar preso de uma maneira certa, se ele não é reabilitado na cadeia e trabalhar na cadeia, que é o principal, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Se meu pai não tivesse me colocado para trabalhar com 14 anos, eu poderia não ter dado certo. Comecei a entender o que é trabalhar, o que é dignidade cedo na minha vida. Às vezes a pessoa não tem essa oportunidade de começar cedo a trabalhar, que eu sou totalmente a favor da molecada começar cedo a trabalhar, para dar valor ao trabalho e pagar as contas. Mas esse cara, para se reabilitar, ele tem que saber o que é o trabalho. Tem que ficar preso e trabalhar para a gente, sociedade, porque tem tanta coisa para fazer pública, né? Asfalto, pegar lixo na rua, trabalhar pegando lixo, arrumando a cidade. Tem tanta coisa para fazer, o assaltante, né? Fazer até tricô, aprende a fazer tricô, para a gente exportar alguma coisa do Brasil, né? Tem tanta coisa para fazer,
que esses presos deveriam fazer de graça para a gente e não descer a pena deles. Vai ficar 2 anos preso, 3 anos preso, 5 anos preso. Não tem esse negócio de descer pena, não. É trabalhar, fica na cadeia e sai já com outro pensamento. Eu tô certo ou tô errado, meu povo? Fala comigo! DDD 11 96783 6666. Bom, agora é um vídeo aqui que a gente vai colocar. Vamos colocar flagrantes, é isso? Roda, roda. É isso mesmo, Paulo Mansur. Agora estou de volta com o nosso flagrante. Os casos de repercussão estão aqui. Você que está nos acompanhando pode e deve participar aqui com a gente. Se você tem alguma câmera de segurança na sua casa, comércio, sítio, chácara, que registrou algum crime, forneça essa imagem para a polícia e compartilhe aqui com a gente para a gente fazer esta denúncia no DDD 11 96783 6666. Vou começar agora com um caso brutal de feminicídio, um crime que choca a sociedade e uma mulher foi morta pelo ex-companheiro. Este caso que aconteceu na Grande São Paulo, inclusive tem câmera de segurança, porque aconteceu em um bar. E você acompanha estas imagens, né, no exato momento em que Dagmar Lima, de 54 anos, matou a facadas a companheira de 51 anos nesse estabelecimento comercial. A vítima estava com amigas ali no balcão. Quando o homem chega, começa a discutir, ele acaba desferindo essa facada e depois é contido por algumas outras pessoas. A vítima coloca a mão no peito, as amigas tentam socorrê-la. Ela chegou a ser levada até um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, né? Então, o detalhe é que a amiga estava com a mulher nessa festa, nesse bar, né, e acabou relatando que a vítima teria sido ameaçada durante o evento. Não, ele teria exigido que a ex-companheira fosse embora do local e aí ele chegou questionando ela porque ela não foi embora e acabou desferindo esta facada. Ele tentou ferir a mulher mais vezes, mas foi impedido por uma pessoa. Ele, que fugiu do local na hora do crime, foi preso um dia depois pela polícia. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica, mais um caso que demonstra a posse do homem perante a mulher, né? Um caso absurdo e revoltante contra as nossas mulheres, caso de violência, né? Mas agora ele foi preso. Vamos ver quanto tempo que ele vai ficar atrás das grades pagando pelo crime em que ele cometeu. Vamos seguindo com mais casos de repercussão aqui no Flagrante. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco no programa A Voz da População desta quarta-feira. Vou falar, você acompanhando imagens, né, de uma ação criminosa, a quadrilha do Zempic, né, bandidos que invadiram uma farmácia, 3 criminosos, tudo foi registrado pelas câmeras que você está acompanhando aqui com a gente. Né, foram lá pegando produtos, rendendo funcionários e clientes deste comércio. Logo depois da fuga, as vítimas acionaram a polícia militar. Né, o interesse dos criminosos era a famosa caneta emagrecedora. É a quadrilha do Zempic agindo mais uma vez. Porém, desta vez, eles se deram mal, porque a polícia militar entrou ali nesta perseguição. Os criminosos acabaram fugindo, né? Mas houve o cerco. Então, deste cerco, 3 criminosos foram presos, um conseguiu fugir. E o detalhe é que durante essa perseguição, os bandidos tentaram atropelar um policial militar que se jogou e escapou das mãos desses assaltantes. Mas o trio foi preso e agora é questão de tempo para que esse quarto elemento esteja atrás das grades. Todos os medicamentos levados foram recuperados pela polícia. Ação importante que você acompanha aqui em nosso programa, e a gente sabe, se existe o roubo, é porque existe o receptador. Quem iria comprar essas canetas emagrecedoras, que na verdade o Ozempic, ele serve para o diabetes. Mas neste caso especificamente, o interesse é de repassar para o mercado clandestino, porque acaba um dos efeitos desse medicamento colaborando com o emagrecimento. Então, os bandidos têm interesse de repassar isso para o mercado clandestino. Vamos trazer agora mais um destaque aqui no nosso programa, mas antes desse destaque eu quero trazer a sua participação. Você que está acompanhando o programa A Voz da População,
pode participar aqui com a gente. Se você tem problema no seu bairro, tem problema na sua cidade, grave um vídeo e mande para o Paulo Mansur, DDD 11 96783 6666. E, claro, você também pode vir aqui conosco no Selfie da População. Quer aparecer aqui no nosso programa? Tire uma foto aqui do lado da TV, porque é eu e você e eu juntinhos na tela do SBT. Manda para cá, DDD 11 96783 6666. Agora sim, quero falar da quadrilha que se deu mal, é a quadrilha de roubo à residência. Os criminosos estavam prontos para agir, para realizar um assalto em uma casa de luxo, uma casa de alto valor comercial. E você acompanhando agora as imagens, porque houve tiroteio, bandidos que estavam preparando para realizar um roubo, porém moradores viram então o suspeito, que estava tentando invadir a residência, houve a fuga, a polícia acionada e aí deram de cara com policiais. Houve troca de tiros nesta ocorrência, um morto, daí um criminoso baleado e outros 2 presos. Quadrilha especializada nestes casos de roubo à residência, mas dessa vez se deu mal porque a polícia estava na rua para agir. Então, quadrilha desarticulada, objetos como para amarrar ali as vítimas, tudo isso acabou sendo apreendido pela polícia. Ação importante das nossas forças de segurança, mais um caso em que a bandidagem se deu mal. Voltamos com você, Paulo Mansur. Preste atenção nessa matéria com exclusividade agora no programa Voz da População. Roda. Uma guerra sem trégua. Só no primeiro semestre foram 154 confrontos entre facções na região metropolitana do Rio, um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O clima de aparente tranquilidade durante o dia esconde o medo que ronda as regiões de conflito. Estamos em uma praça em Vila Isabel. O bairro Boêmio, berço de Noel Rosa, é um dos que mais sofrem hoje com a violência no Rio de Janeiro. Há marcas de tiros em carros, casas, no muro recém-construído e até nas caçambas de lixo. Um terror vivido pelos moradores. Antigamente era só dentro das comunidades, agora veio para o asfalto. Quando um parente seu sai, um filho, um neto, você fica preocupado até a hora que ele chega em casa. Tudo isso traz uma intranquilidade para a gente, No Morro dos Macacos, 2 facções disputam o controle do tráfico de drogas há pelo menos uma década. O conflito se intensificou nos últimos dias, depois da morte de um dos chefes do crime organizado durante uma operação policial. Entre janeiro e junho, foram mais de 1.200 incidentes com armas na região metropolitana e na capital, segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Além dos confrontos entre quadrilhas rivais, houve 504 tiroteios em operações policiais. Os outros disparos aconteceram durante assaltos, brigas, atentados ou ainda foram acidentais. Os números de vítimas assustam. 406 mortos, alta de 6% em um ano, e 410 feridos. O Instituto Fogo Cruzado ampliou a pesquisa para outros estados. Houve um aumento médio de 33% nos tiroteios entre grupos armados no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. O número de crianças e adolescentes baleados praticamente dobrou. São dados que trazem um grande impacto para a rotina dos moradores. Você ter escolas fechadas, você ter postos de saúde, você ter cirurgias canceladas por conta dessas disputas entre grupos armados, por conta de ações ou operações para responder a essas disputas que acabam não resolvendo e acabam prejudicando mais, também é prejudicial para a sociedade como um todo. E a gente vai rapidinho pro intervalo e já volta, hein? Não saia daí, meu povo! E a notícia não para na tela do SBT. Roda! O filho desta mulher, que prefere não se identificar, pegou R$1.000 emprestado com agiotas. Sem conseguir pagar as prestações, começaram as ameaças. Se eu tivesse medo de polícia, eu não virava agiota. Tu vai ver como eu vou botar fogo aí nessa casa.
Dias depois, 8 criminosos armados invadiram a casa da família em Porto Alegre e sequestraram a vítima. Ela sofreu ameaças de morte e agressões. Me bateram muito, com coronhadas e socos. E até que chegaram num ponto que viram que não ia render em nada, disseram que iam me levar para o mato e me matar, acabar comigo logo. O valor cobrado já estava em R$10 mil, mas os criminosos exigiram 15 mil para liberar a mulher. Os dados dessa transferência ajudaram a polícia a identificar os envolvidos. 9 pessoas foram presas. Armas, celulares e documentos foram apreendidos. Nós temos os motoristas dos 2 veículos utilizados para esse fato, essa extorsão nesse dia. Pessoas que ingressaram, que invadiram a casa dos familiares, e 3 delas foram pessoas que receberam o dinheiro, foram até o 24 horas, sacaram e repartiram com os demais integrantes. Os investigadores descobriram que a quadrilha presa tem envolvimento com o tráfico de drogas em Porto Alegre. Os criminosos faziam cobranças violentas para aumentar o controle sobre as comunidades. Os presos vão responder pelos crimes de agiotagem, extorsão mediante sequestro e tortura. Mesmo com os envolvidos presos, a vítima segue com medo. Muita violência mesmo, eu não tinha visto nada igual. Verbal, física, horrível. Eu espero que eles apodreçam na cadeia. A gente separou uma dica imperdível para você assistir aqui no SBT. Roda! E tem mais notícias aqui da região na tela do SBT. Roda, Giro Cidade. E preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora no programa Voz da População. Roda! A cicatriz no pulso do Eliel é mais do que uma marca de um acidente doméstico. É também uma lembrança da peregrinação por 4 hospitais públicos e da espera, em vão, por uma cirurgia. Eu perguntei para o médico de plantão, o médico responsável, enfim, o que poderia ser feito para adiantar. Ele falou que não tinha nada que se fazer, que era só esperar. A média que eu ia ficar lá era 25 dias para talvez conseguir. Enquanto o Eliel ainda paga a um grupo de amigos o empréstimo de R$15 mil que tornou possível a cirurgia em um hospital particular, o poder público também sofre com a falta de recursos. De acordo com a Instituição Fiscal Independente do Senado, os gastos com o Sistema Único de Saúde devem crescer 3,9% ao ano na próxima década. O problema é que, atualmente, as regras fiscais limitam o crescimento das despesas primárias do governo a 2,5% ao ano. Portanto, o aumento dos gastos com saúde pode levar o Brasil a um cenário de crise econômica. Nós simulamos o impacto de 3 fatores, que são a mudança demográfica, que é o envelhecimento populacional, a ampliação de cobertura do sistema público de saúde para incluir a população atualmente desassistida, e, em terceiro lugar, a inflação da saúde. De acordo com o estudo, o governo se vê diante de um dilema: manter o ritmo dos gastos em saúde e comprometer as contas da União, ou frear os investimentos e deixar a população desassistida. Como alternativa, a Instituição Fiscal Independente do Senado aponta 2 caminhos: a revisão do teto de gastos dentro das regras fiscais ou a realocação de recursos de outros setores para o SUS. Este especialista acrescenta um terceiro caminho. Há muito espaço dentro do próprio sistema para melhoria de eficiência. Filas, má alocação de médicos, distribuição espacial indevida em todo o Brasil. Então, compra de medicamentos, enfim. Então, só pedir mais recursos para a saúde é um lado, mas outro lado da questão também é melhorar o sistema como um todo do ponto de vista gerencial. A diretora do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde do Ministério da Saúde, Natália Batista, discutiu o estudo em uma audiência pública no Senado. Ela defendeu uma maior tributação sobre alimentos prejudiciais, como bebidas açucaradas, como forma de compensar o aumento nos gastos com o SUS. Quando a gente faz estudos mantendo o quadro atual de crescimento da necessidade de financiamento, a gente também está mantendo constante o quadro anual de número de pessoas obesas, número de pessoas com doenças crônicas.
Estamos de volta e quero agradecer demais a sua companhia nesta quarta-feira. Amanhã estarei de volta no mesmo horário aqui no SBT. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.